vídeo e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o medo da máquina de costura. O medo da máquina de costura é super comum. Acreditem, quase todo mundo tem ou já teve. Eu mesma passei por essa fase, mas o importante é superar. E por que é legal, é interessante a gente pensar na possibilidade de costurar na máquina de costura? Dois principais motivos. Primeiro deles, que eu considero o mais importante, é a possibilidade de você ter mais agilidade e produtividade no seu trabalho. Você vai conseguir produzir mais rápido e mais peças e, consequentemente, vai ter mais tempo para vender os seus produtos. E outro ponto é que você tem a possibilidade de confeccionar peças mais elaboradas, como por exemplo o cubo, a Lele Box, que facilita muito se você tiver uma máquina de costura. No entanto, tem algumas pessoas que por estilo, por preferência, não querem trabalhar a máquina e tá tudo bem, tá bom? Se você for essa pessoa que só quer trabalhar a mão, não tem problema. Mas esse vídeo é especialmente para você que percebe a necessidade de investir numa máquina de costura, entende os ganhos que isso vai trazer para o seu negócio, mas está travada, está parada porque está com medo. Eu separei algumas dicas aí que eu acredito que vai te ajudar bastante. Para você conseguir lidar com esse medo é: entenda o seu medo. Como assim, Dani, entenda o seu medo? É o seguinte, você é uma pessoa que sabe que a máquina não vai te morder, não vai te atacar, você não vai prender sua mão, seus dedos ali, não vai te causar diretamente mal algum. Sendo assim, tem alguma coisa por trás que está justificando esse medo. Então vamos entender o que pode estar causando esse medo. Então, em conversa com as minhas alunas que não costuravam, que tinham medo, e olhando para mim mesma no passado, eu levantei algumas hipóteses que podem estar justificando o seu medo. A primeira delas é o medo das peças não ficarem bonitas. Então você já tem uma reputação, você já trabalha, seu trabalho com as mãos é tão bacana, e aí de repente você vai começar a mexer numa coisa nova, vai mexer na máquina de costura, e quem é que garante que as suas peças vão ficar tão bonitas quanto essas que você faz à mão? Na verdade, o medo não é nem da peça ficar feia, o medo é o da crítica. Como que eu vou aceitar, né? Como lidar com a crítica dos outros, dizendo que o meu trabalho não é tão bom? A segunda hipótese pode ser o medo de quebrar a máquina. Então você economizou dinheiro, juntou, não foi fácil adquirir o bem, e aí você, por não saber mexer, por nunca ter tido contato, tem medo de quebrar. Quebrar e jogar esse dinheiro fora, ou ter trabalho para consertar, enfim. A dica que eu posso te dar para esse caso, esse seja o seu medo, é o seguinte: compra uma máquina com garantia. Geralmente as máquinas têm garantia de 1 ano do fabricante, você tem a possibilidade ainda de investir numa garantia estendida e que fica tudo bem. Pelo menos esse medo, você sabe, é bom, se eu escangalhar com tudo, se eu quebrar essa máquina, eu ainda tenho 1 ano de garantia do fabricante, ou ainda 2 anos. Então, isso é um caminho caso esse seja o seu medo. Uma outra possibilidade para justificar o seu medo pode ser a comparação. Você começar a comparar a sua peça com as de outras artesãs que já trabalham à mão e achar que a sua peça não está no mesmo nível, não está igual. Então, na verdade, o seu medo é de não chegar no mesmo nível que de outras artesãs que trabalham já com isso e ficar para trás. Então, talvez pense aí que possa ser uma possibilidade também. E uma última possibilidade, essas que eu levantei, pode ser o seu próprio medo de fracassar. Você tem medo de você mesma, de não dar conta daquilo que você almejou tanto, que você acreditou tanto. Você queria uma máquina de costura para fazer o seu negócio acontecer e você tem medo de não conseguir e desistir e se frustrar consigo mesmo. Quem nunca? Eu acho que isso não é só no artesanato, não é só no meio de trabalho, mas na vida pessoal. Você diz que vai para academia e não vai. Você diz que vai fazer alguma coisa, começa e não dá continuidade, as pessoas te cobram, enfim. Então, na verdade, o que eu quero dizer com tudo isso é: investiguem o que está por trás, porque certamente tem algo que está por trás aí que está justificando para você mesma o medo de enfrentar a máquina. A segunda dica, na verdade, é para quem ainda não adquiriu a máquina.
máquina. Então, eu quero comprar, mas estou com medo, porque eu não sei mexer, tenho medo de comprar a máquina errada. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Então, a dica para você que está com medo e ainda não deu o passo de investir na máquina é o seguinte: pesquisa. Defina um orçamento. Olha, eu posso gastar até X reais na compra dessa máquina. E faça pesquisas. Pesquise marcas conceituadas como a Singer, Janome, Brother. Máquinas que você vai ter assistência técnica fácil caso você precise. Máquinas que as pessoas falam. Procure na internet tutoriais, opinião das pessoas. Entenda as funcionalidades daquelas que você está pesquisando. Então tem máquina que é manual, tem máquina que é eletrônica, tem máquina que tem controle de velocidade, tem máquina não. Procure entender antes de investir, caso você ainda não tenha feito isso. Então, não tenha preguiça de pesquisar antes de fazer o investimento. Quando você fizer essa pesquisa e escolher a sua máquina, você já vai se sentir aliviada, porque vai saber que fez a escolha certa. Independentemente de qual marca, qual modelo, essa que você escolher vai ser a sua máquina e vai te dar muitos resultados bons, pode acreditar nisso. É conheça a sua máquina. Pensa que ela acabou de chegar, vocês precisam estabelecer ali uma relação. Tudo é muito novo para você. Então, a melhor maneira de você conhecer a sua máquina, indiscutivelmente, é usando o manual. Lá você vai encontrar como passar a linha, como encher a bobina, entender da tensão da linha, entender da largura do ponto, enfim, tudo estará ali. E se porventura alguma coisa não funcionar, você tem a internet com tutoriais também que vão poder te apoiar. Então, conheça a sua máquina, tire um tempo para isso. Você não precisa conhecer tudo da noite pro dia, tá? As coisas podem acontecer aos poucos para você entender efetivamente como que ela vai te ajudar no seu dia a dia. Porque muitas vezes as máquinas têm funções que você nem estava imaginando e aquilo pode agregar bastante para você. Dica é treine, vai com calma, pega um paninho velho, desenha algumas linhas e vai passando, vai treinando, treina para você entender como é que funciona a tensão da linha, para você entender como é que funciona a bobina, para você entender como funcionam as curvas. Tudo isso você só vai entender treinando, não tem outro caminho. Então treine, foque em treinar, tá bom? Dica, comece com peças simples. Muitas vezes a gente já treinou bastante, já passou por todas as etapas que eu falei e aí se sente preparada para ir para as peças efetivamente e aí escolhe uma peça muito complexa. Não. Comece com peças simples, para que você se sinta mais segura, porque se você colocar uma peça muito elaborada, muito complexa e não conseguir executar, você vai se frustrar, vai achar que aquilo não é para você e vai desistir. Então, comece com as peças mais simples e depois vai evoluindo para peças mais elaboradas, ok? E a sexta dica é: tenha paciência. Veja bem, a gente não nasceu sabendo, todo mundo começou do absoluto zero até chegar em altos níveis. O que você precisa entender é que existe um processo, uma curva de aprendizado que você vai ter que passar por ela. Então não se cobre, não cobre de você ser a mulher da costura na máquina de primeira, porque as probabilidades disso acontecer são mínimas. Tem umas prodígios aí, normal, acontece em todos os segmentos, todas as áreas. Mas o normal é você seguir um caminho, ter um curso de aprendizado. Então, tenha paciência com você mesma, não se cobre tanto e entenda que existe um processo para ser passado até você chegar na velocidade, no nível que você almeja. Dica, não menos importante, para você perder o medo de costurar, costurando. Não tem outro jeito. Você não vai acordar amanhã sabendo costurar se você não passar pelas outras etapas, tá? Então é isso. Sentir medo é normal, faz parte.
tá tudo bem. O que você não pode deixar é esse medo de paralisar. E lembra disso, a gente pode ser medrosa, mas a gente não pode ser covarde. Não deixe o medo da máquina te impedir de evoluir. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!